Que coisa, né? Onde e quando devemos brincar de peteca? Vê se isso é um título de mensagem. Uma mensagem sobre peteca. Aliás, vocês sabem o que é peteca? Então, olha só, para quem não sabe o que é isso, e para quem não entendeu nada desse título, onde e quando devemos brincar de peteca, é melhor você prestar atenção. E se você está preparado, a gente vai prestar atenção já já. Vamos lá? Vamos prestar atenção? Então, gente, olha só. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Presta bem atenção. Eu vou mostrar para vocês o que é uma peteca. É isso aí. Peteca é esse objeto que tem uma parte chata que a gente põe a mão e bate nessa parte. E a outra parte cheia de peninhas. Isso é como se fosse uma bola, só que tem esse formato, porque serve para jogar. Como se fosse assim, você dá um tapa numa bolinha. Então, você dá um tapa na peteca. Essa brincadeira é muito legal. Tá vendo? Olha, tem aí 3 crianças brincando de peteca. Peteca é isso, tá? Se o nosso título é aquele onde e quando devemos brincar de peteca, a primeira coisa a gente tem que saber o que é uma peteca. É isso aí. É uma brincadeira bem legal e bem antiga, mas bem antiga mesmo, porque antigamente as pessoas jogavam peteca na praia. E é muito legal jogar peteca na praia, sabe por quê? Porque é um objeto que não machuca ninguém, não aborrece ninguém, e também a gente pode levar na mão, na bolsa, é pequenininho, uma bola geralmente é muito grande, não pode jogar na areia, e peteca a gente consegue jogar de uma forma que não vá bater em ninguém. Uma outra coisa muito interessante é porque a peteca também é um jogo desportivo, que nem o tênis. Olha, as pessoas jogam também numas quadras, é muito legal. Então, eu vou contar para vocês uma história da minha cabeça que tem a ver com peteca, mas eu vou chegar até o ensinamento da Bíblia. Tia, mas que esquisito, como é que você vai me contar uma história sobre esse objeto chamado peteca, que serve para a gente jogar, e a gente vai falar de um ensinamento da Bíblia? Vai acontecer uma hora que vocês vão entender por que eu estou falando de peteca. Gente, mas o ensinamento da Bíblia é muito importante a gente saber, porque nesse livro chamado Bíblia, que a gente encontra a história de homens e mulheres que viveram aqui na Terra de verdade, e eles ajudaram com as suas histórias a fazer com que a gente entendesse como que Deus quer que a gente haja. O que tem a ver peteca a ver com isso, tia? Bom, até agora não tem nada a ver, né? Eu vou chegar ao ensinamento bíblico, mas eu vou contar uma história da minha cabeça. E essa história da minha cabeça, na verdade, ela começa dentro de um local que todo mundo conhece, que é a igreja. A igreja é o local onde a gente presta culto ao nosso Deus. Na verdade, a gente pode prestar culto ao nosso Deus em qualquer lugar, mas geralmente o culto da igreja é onde os irmãos vão, onde todo mundo se reúne com o mesmo objetivo, cultuar o nosso Deus. E o culto ia começar. As pessoas que vieram na igreja, elas levaram a Bíblia, ou na forma de um livro, né? Vocês sabem que a Bíblia pode estar, hoje em dia, em formato de livro, ou então em algum app no celular, né? A gente tem a Bíblia ao alcance das nossas mãos, às vezes no celular. É muito interessante a gente levar a Bíblia para a igreja de uma forma bem prática, né? Aí pode levar de qualquer jeito, na verdade, né? Todos tinham vontade de aprender. E aí passaram na porta da igreja e pegaram o boletim dominical, onde tinha a liturgia do culto, igual o nosso boletim aqui do culto das crianças, que eu mostro sempre para vocês no culto, né? Todos queriam estudar a Bíblia, todos tinham o mesmo objetivo, estar num local onde juntos, com a mesma fé, estariam falando com Deus através da oração, né? E também juntos estariam aprendendo os ensinamentos da Bíblia, que é a palavra de Deus. Isso tudo vocês já sabem. Mas acontece que o pastor começou o culto com uma notícia muito estranha. Ele falou assim, gente, ele falou: hoje, no culto, nós não vamos falar de nenhum assunto da Bíblia. Mas como assim, pastor? Como assim? Não vai falar em nenhum assunto da Bíblia na hora do culto? Como é que pode
disso, não entendi. E ele continuou falando assim: hoje nós vamos dar uma receita de pãezinhos doces. Que isso, pastor? Como assim? Dar receita de pãozinho na hora do culto? Não, tem alguma coisa errada, alguma coisa errada. E o pastor continuou: e depois da receita de pãezinhos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar peteca. Gente, jogar peteca dentro do culto, na hora que a gente está cultuando a Deus, gente, jogar peteca é muito legal, é muito bacana, mas tem lugar para isso, né? Lembra que eu mostrei a praia, mostrei a quadra? Na hora do culto, na hora de cultuar a Deus, que a gente tem que estar prestando atenção numa coisa só, tem que estar prestando atenção em Deus e nos louvores e nos cânticos, na comunhão com os irmãos, a gente vai jogar peteca? Como assim? Na hora do culto? Tem certeza, pastor? Tem certeza? Gente, se acontecesse isso na nossa igreja, vocês já pensaram se isso tivesse acontecido de verdade na igreja? Isso é uma história que eu inventei. Mas eu tenho certeza que se tivesse acontecido na igreja, certamente vocês iam ver que tem alguém maluco. Porque na nossa igreja, como vocês estão vendo aí, todos se reúnem, ó, essa daí é a igreja de Botafogo, todos se reúnem com um único propósito, com um único objetivo, de cultuar ao nosso Deus. Todos oram, louvam, cantam, aprendem da palavra. Eu não estou vendo ninguém aí nessa igreja jogando peteca. Vocês estão vendo? Não, eu não estou vendo. Essa história da minha cabeça é, no mínimo, estranha. Vocês iam achar, certamente, que o pastor está completamente maluco. Ele está doido. Ele está doido e não está certo isso. Porque na igreja, na hora do culto a Deus, não é o melhor lugar para essa brincadeira. Essa brincadeira, por mais legal que ela seja, e é legal mesmo, ela tem lugar para ser feita, não é? Porque no culto a gente tem que prestar atenção apenas no nosso Deus. No nosso culto, a gente vai lá para louvor e adoração. Isso sim é que a gente deve fazer lá na igreja, no momento do culto. Não é lugar para jogar peteca. E os momentos do culto devem ser aproveitados pelo seu povo, que somos nós, com as mensagens da palavra de Deus, com os louvores, em forma de cânticos, de orações. Nesse momento, gente, só Deus é importante. Só Deus é o centro das atenções. Deus é o assunto central do culto. E aí a gente vai ver uma história muito interessante, que conta na Bíblia um momento que Jesus entrou numa cidade e a cidade toda prestou culto a Deus. E a gente vai ver essa história, porque para cultuar o nosso Deus, a gente até se veste de um jeito direitinho, no domingo, bonitinho, e vai à igreja fazer isso. E na Bíblia tem uma história chamada Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, do 1 até o 11. Vocês lembram disso? Quando o Filho de Deus, Jesus, entrou na cidade de Jerusalém? Está lá em Mateus 21, de 1 a 11, e a gente vai ler essa história direitinho. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Tá? Bom, na verdade, essa história começa um pouquinho antes dele entrar na cidade de Jerusalém. Porque foi o seguinte, quando se aproximaram de Jerusalém, eles estavam num local chamado Berfagé, lá no Monte das Oliveiras. Então, Jesus chamou os discípulos e falou com dois deles assim, né? Olha, você vai até a aldeia, vocês vão até a aldeia que está ali pertinho, e vocês vão achar presos uma jumenta e com ela um jumentinho. Aí vocês vão chegar lá pertinho dos dois e vocês vão desprender os dois e vai trazer eles até mim. Se alguém disser alguma coisa, por que vocês estão pegando o jumentinho, vocês respondem, olha, o Senhor precisa deles e logo, logo vai devolver. Fiquem tranquilos porque as pessoas não vão se aborrecer com vocês, eles vão emprestar os jumentinhos. Isso tudo aconteceu como Jesus falou. E aí, ele montou no jumentinho, Jesus montou no jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém. Gente, muito interessante, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém,
montado no jumentinho. Foi uma alegria só. Todo mundo queria louvar e adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Que nem quando a gente vai ao culto na igreja, onde a única pessoa importante é o nosso Deus, é o único que assiste o culto. A gente participa, lembra que eu falo sempre para vocês? E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes, as suas roupas pelo caminho para homenagear Jesus e colocavam as coisas para que o jumentinho, que é onde estava Jesus em cima, passasse por cima de locais enfeitados. Lembra que eu falei que a gente sempre bota uma roupa bonitinha para ir lá cultuar a Deus? A mesma coisa o povo de Jerusalém fez. Eles colocaram bastante veste, bastante folhas de palmeira, folhas de plantas no chão, para que ficasse tudo bem enfeitadinho. E outras pessoas cortavam ramos de árvores. Todos juntos estavam fazendo a mesma coisa, louvando e adorando Jesus. É que nem na igreja, todos juntos fazendo a mesma coisa, adorando Jesus. E aí cortaram folhas de palmeira e gritavam assim: Hosana, bendito o Senhor. E as multidões clamavam: bendito o que vem em nome do Senhor. E elogiavam Jesus, e gritavam, e ficaram o tempo todo louvando e adorando nosso Senhor Jesus Cristo, com esses cânticos de Hosana, Hosana, que bom que Jesus entrou na cidade, que bom que Jesus entrou na cidade. Isso se chama louvor e adoração. Isso é agradável a Deus. Eu quero saber se alguém está vendo aí, alguém está vendo alguma dessas pessoas jogando peteca, tá? Quero saber se alguém está vendo alguém jogando peteca. Alguém está vendo alguém fazendo pãozinho? Não, todo mundo está em louvor e adoração a Jesus, todos com o mesmo objetivo. Ninguém está aí brincando com o celular, ninguém está correndo pelo meio, está todo mundo adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é louvor e adoração, e isso é agradável ao coração de Deus. A Bíblia fala lá em Salmos 96, do 1 ao 4, para que a gente cante ao Senhor, cantai ao Senhor todas as terras, bendizei o seu nome, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. É esse o motivo que a gente tem quando a gente entra na igreja, somente dar louvor a Jesus. Na hora do culto, a gente deve estar interessado apenas no culto a Deus, tá certo? Então, a partir de agora, vocês já estão sabendo o que é que a gente foi fazer no culto. A gente foi prestar louvor, culto e adoração ao nosso Deus.